você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de João, em primeiro lugar, capítulo 8, versículo 44. Jesus fala aqui, ele disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Abra em Apocalipse, o último livro no cânon bíblico, capítulo 16, do versículo 13 ao 14. João, na ilha de Pátimo, disse assim, Apocalipse 16, 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Quero parar bem aí. Quero usar como tópico nessa noite a grande mentira. Jesus disse que Satanás é o pai dela. Ele foi quem a começou, foi quem a instigou. Ele é o mestre, ele é o maior falsificador. Infelizmente, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas acreditam, de uma forma ou de outra, na grande mentira. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos nessa noite, sentimos que essa mensagem veio do Espírito, e peço que o Senhor nos ajude a pregá-la. Eu oro para que toda pessoa que está aqui nessa noite e todos que assistem pela televisão possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo, pois dependemos totalmente de Ti. Eu peço que o Senhor simplesmente nos ajude a ser um canal pelo qual Teu Espírito possa fluir. Venha ungir o povo em todo esse mundo para ouvir, receber, entender e crescer na Tua palavra. Senhor, nos ajude a diminuir para que o Senhor cresça. Peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Acho que podemos dizer sem medo de contradição que os tempos mais terríveis, satânicos, demoníacos, uma das piores épocas que o mundo já conheceu, aconteceu durante o Holocausto. Na Alemanha nazista, quando decidiram exterminar, trazer o genocídio de toda uma raça, o diabo foi quem quis aquilo. O povo judeu. Assassinaram 6 milhões deles. Mais de 1 milhão deles eram crianças, garotinhos, garotinhas, inocentes. Centenas deles, milhares deles, dezenas de milhares deles, centenas de milhares deles foram marchando para sua morte. Interessante é que às vezes em Treblinka, Auschwitz, Buchenwald, em Dachau, quando marchavam em direção das câmaras de gás, sem saber para onde estavam indo, os guardas alemães lançavam flores em sua direção e colocavam uma música clássica para tocar, uma música tão linda, mas tão assustadora, um espetáculo estranho e bizarro.
Eles não sabiam quando sentiam o cheiro das rosas ou aquela linda melodia que estavam a caminho da morte, e estavam. Nessa noite, milhões e milhões de seres humanos, o número é muito alto, é tão alto que às vezes o peso, o arder daquilo deixa a pessoa cansada. Orando hoje à tarde, parecia que era como se um peso terrível estivesse sobre mim, quando eu entendi que milhões de milhões, centenas de milhões de pessoas entram no inferno, sentem o cheiro de rosas, veem as flores e escutam a melodia, sem saber que estão a caminho da morte. A morte eterna. Em Apocalipse, João usou uma terminologia estranha no capítulo 16 desse livro, que o Espírito Santo deu a ele. Estes 3 termos foram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O dragão, é claro, é Satanás. A besta será o anticristo e o seu espírito já está aqui hoje em dia. E o falso profeta, uma religião apóstata que representa a vinda do anticristo. Quero pregar baseado naquilo que João mencionou há muito tempo atrás, mesmo que seja para dias do futuro. O espírito de tudo isso está vivo hoje em dia, enquanto eu prego. É algo irônico. Enquanto prego essa mensagem, e já aconteceu algumas vezes no passado, enquanto você vê na televisão, a mídia tem exaltado, gastando milhões e milhões de dólares com tempo de televisão, louvando e exaltando essa situação. Tudo que envolve o rock and roll na América hoje em dia, falando que eles têm os melhores shows na história da música, nos shows de rock, que alcançam até 1 bilhão de pessoas. Da boca do dragão. Vários ídolos do rock são elevados e adorados, considerados como modelos de compaixão, integridade, amor. Você olha para aquilo e é como se as rosas estivessem sendo lançadas, a música tocando e milhares indo a caminho da morte. É como se tudo estivesse ao contrário, de cima está embaixo, de baixo está em cima, o preto é branco, o branco é preto. Quando na realidade, esses indivíduos são ferramentas nas mãos de Satanás, para matar e roubar e destruir de uma forma nunca vista antes, nessa terra e no mundo de hoje, como nunca se viu antes. Eu quero repetir porque é importante. A propaganda do rock and roll na América hoje não é apenas uma modinha, é um esquema diabólico de Satanás. Para matar, roubar e destruir. E conseguiu reunir as crianças, os meninos, as meninas, os adolescentes, os mais jovens, milhões deles foram lançados nas drogas, na adoração a Satanás, no sexo ilícito, no poder das trevas, que tem mutilado, decimado, condenado, denegrido, degradado e destruído. E ainda assim, a elite não consegue ver.
ou entender. Propagando essa imensa extravagância, não é? Estão algumas das maiores corporações dos Estados Unidos da América. Exaltado ao povo americano como aquilo que é bom e nobre, quando na realidade é sujo, terrível, é podre e amedrontador. Um jovem um dia entrou atrás do púlpito antes do culto começar em uma certa cidade americana, uma cidade grande. Ele se apresentou e disse: irmão Swagger, eu estava envolvido no rock and roll, eu fiz parte daquilo por anos. Ele disse: nunca vou esquecer o último show que fui. Não conhecia Deus e não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu era músico, era cantor. Nessa noite específica eu estava ali, o lugar estava cheio e o meu filhinho estava comigo, e nunca vou esquecer o que aconteceu. Tudo parecia ficar claro. Ele disse que o ginásio estava lotado com dezenas de milhares de pessoas. Antes desse pseudo show começar, ele falou que o ar estava cheirando maconha, e era algo tão forte que só de passar pelo cheiro ele ficou sentindo o efeito. E ele disse que passou por pessoas caídas, drogadas, e ele ajudando eles a usar drogas. Ele disse que viu uma menina perder a cabeça com seu filho ao lado dela, e ele estava quase que em um estado de pânico, sem saber o que estava errado com a mãe dele, enquanto de tanta droga ela estava em outro planeta e tentavam tirar ela dali. Ele disse: sempre lembro daquela criança. E eu via eles ali esperando, milhares deles, e eu ia para show atrás de show, participando daquilo, e me perguntava: será que tudo está ficando claro? E algo começou a me dizer dentro do meu coração: isso é morte, é morte. Morte. Ele disse: fui atrás dos bastidores, e em porta atrás de porta eu ia abrindo os camarins e via mulheres ali sem roupas, via elas se envolvendo no adultério, e a cena era diretamente como se fosse do inferno, como animais, eram como cachorros que estavam tendo relações em público. E ele disse: algo em mim me revoltou, porque eu tive que tirar o meu filhinho dali, pois é claro, eu não podia deixá-lo ver essas coisas. Ele disse que alguns dias depois entregou o coração a Jesus Cristo. Em uma revista específica, contaram a história de um certo grupo de rock, que eu não vou mencionar o nome, pois não vale nem a pena falar. E é uma história tão depravada e obscena que eu tenho que amaciar só para contar aqui. Esse grupo e outros como eles são heróis dos filhos da nação. Milhões de crianças escutam eles enquanto eles ligam na rádio de rock local. Esse grupo que estou mencionando é conhecido pelos seus temas sexuais pervertidos no palco e fora dele. A revista Hit Parade, em agosto de 84, trouxe um artigo falando do grupo, no qual esse homem descreveu algumas das práticas sexuais da banda. Ele disse: outro dia essa mulher entrou na nossa van e ela estava nua em meio a nós, e então começou a dar detalhes de várias atitudes sexuais feitas pela menina nos membros da banda e vice-versa, usando uma linguagem e descrições obscenas
e gráficas demais. A história foi enviada para uma certa organização por um pai que encontrou seu filho de 13 anos lendo aquela revista. E quero te falar algo, essa revista, Hit Parader, é uma revista que pode ser comprada por crianças de todas as idades, em mercados como Walmart, Kmart, qualquer loja que esteja vendendo revistas. Os negócios obscenos hoje em dia não estão mais escondidos, agora não estão mais nas lojas em seção para adultos, mas nas lojas para famílias, até em postos de gasolina. As revistas são vendidas ao lado de revistas em quadrinhos. Incluído no mesmo artigo está a filosofia da banda, e eles dão o seu sucesso cantando aquilo que as crianças querem ouvir. E o mais estranho de tudo isso é que vários pais vão dar milhões de dólares para seus filhos, para que as crianças possam ir a esses shows pregando a perversão, mascarados de músicos, dizendo às crianças que seus pais ou qualquer pessoa que te diz o que fazer é o diabo e você tem que responder a eles, e nada disso faz sentido. O outro lado da história envolve jovens que são corrompidos por esses grupos de rock. E essa história vem da revista Esquire. Um colunista viajava em Santo Antônio, Texas, escutando um programa de rádio, e na estação de rádio tinha um rapaz promovendo um grupo de rock e um show local naquela cidade. E nessa promoção todos os ouvintes tinham que enviar uma carta respondendo a pergunta: o que você faria para encontrar esse grupo? Fãs enviando as melhores respostas iam receber ingressos de graça para o show. Alguns dos vencedores iam entrar atrás do camarim para encontrar esse bando de pervertido. O homem então ligou para a estação de rádio e pediu para ver as respostas. Cada resposta que as pessoas davam para encontrar os membros da banda, todas envolviam relações sexuais das piores formas. Essas foram as mais leves, incluindo essa que veio de uma garota de 13 anos. Ela disse: entregaria meu corpo a esse grupo até ficar todo roxo. Uma menina de 16 anos descreveu com detalhes gráficos, usando táticas sexuais masoquistas envolvendo couro, envolvendo lâminas. Perguntaram para a mãe da menina o que ela pensava da carta, e ela disse: eu li a carta, levei para a estação de rádio para ela, fiquei chocado, mas acho que não é isso que ela quis dizer. Ela é uma boa garota cristã. Uma menina de 15 anos disse que ia se ajoelhar, e não posso nem repetir o resto que ela falou. E ela falou: é sério, eu iria me ajoelhar e entregar tudo que queriam. Eu sei que são mais velhos, eu só tenho 15 anos, mas e daí? Ia valer a pena encontrá-los. Ela disse: são como Deus, são até melhores do que Deus. O resto da história, se você acha que está ruim, é muito mais pervertida, está piorando. E é uma história que se repete noite após noite em toda a América, e milhões de crianças entram no mundo da perversão sexual, da anarquia e das drogas. E tudo isso é uma estratégia de marketing inteligente, querendo construir e manter a exploração da juventude da nossa nação. E o público e os púlpitos estão tacando isso, sabe com o quê? Com silêncio. Deus tem misericórdia. Deixa eu prosseguir. Essa voz do dragão, é a voz do dragão. Está algo tão condenado e tão depravado hoje em dia, se envolvendo em tantas drogas, sexo ilícito e até adoração a Satanás.
envolvendo sexo com mortos, bestialidade, sexo com animais. Pense no que eu estou dizendo. De alguma forma o público começou a sentir que tem algo de errado aqui. Mas o diabo é muito astuto. Está mudando suas táticas hoje. Quero que você preste atenção. Satanás sempre vai longe demais em sua ganância de matar, de roubar e destruir. Ele fica pervertido demais, condenável demais, drástico demais. Então ele muda o curso e milhões acabam acreditando de novo. E hoje é chamado, escuta com atenção, de rock cristão. Com o disfarce de alcançar adolescentes para o Senhor Jesus Cristo. E olhe, é mais pervertido do que tudo quando coloca Deus na sua perversão. Nos vestimos como grupos de rock, armamos aqui os palcos como grupos de rock, colocando aquelas luzes e também aquela fumaça para ficar igualzinho um grupo de rock que eu podia até ter mencionado aqui nessa noite e não mencionei. Escrevemos canções, tocamos músicas de uma forma que é difícil saber a diferença. E fazemos tudo isso em nome de Deus. Escreva o que estou falando. Quando você brinca com o Santo dos Santos, quando você brinca com o Santo dos Santos, está brincando com Deus. Você vai ver uma blasfêmia em breve, se você já não estiver vendo, em pseudo-grupos cristãos. Escute essa canção. Foi escrita há mais de 200 anos atrás. Quando respirar pela última vez e meus olhos se fecharem, quando eu entrar no desconhecido e estar diante do teu trono, rocha dos tempos, eis-me aqui, quero me esconder em ti. Tom Lady. Agora escute essas letras, uma mulher que diz ser cristã e toca rock and roll. Nunca nos sentimos melhor. Andando para o céu, baby, vai ou racha. Nunca esteve tão bom e não tem problema não, porque o rock chegou para ficar. Não, isso é cristão? E continua dizendo, Jesus encontrou o diabo no deserto para pegar uma pedra e detonar com ele. Isso é blasfêmia, senhoras e senhores. Nunca vou parar de tocar rock and roll. Eu tenho uma mensagem que eu tenho que passar. Jesus é o rock, me faz rolar. Não importa se eu nunca tocar na rádio. Isso é blasfêmia. Estações de rádio cristã estão tocando essa música cristã contemporânea que não dá para diferenciar do rock mundano. A Voz do Dragão. Viciados na música rock que por acidente ligam e pedem certas gravações de rock, ficam surpresos quando escutam falar que é uma estação cristã. Estava na mesa outro dia com 2 irmãos batistas. Escuta o que eu estou para falar para vocês aqui. Tive que abaixar minha cabeça com vergonha. Meu coração chegou a doer quando admiti para aqueles 2 irmãos batistas, que não todos, graças a Deus, mas a maioria do pseudo músico cristão de rock vem de rankings pentecostais. Isso piora ainda mais a situação. Eu sei que alguns de vocês aqui nessa noite, alguns pela televisão, podem dizer, não importa o que você diz, eu gosto daquilo. Eu não posso fazer nada se você gosta, está errado, é do diabo e é dos poderes das trevas, não vem de Deus.
Você não está olhando para um novato, você não está escutando alguém que pode ter lido algo em alguma revista. A minha família começou o rock and roll. Não digo isso com nenhuma pompa, eu não digo isso com nenhum orgulho, mas com vergonha e tristeza, porque eu vi a morte e a destruição, eu vi a miséria e a dor, eu já vi. Matando, roubando e destruindo. Quando eu estou pregando em um púlpito e falo essas palavras, falo de experiência própria. A minha família, o Jerry Lee Lewis com Elvis Presley, o Chuck Berry. O Jerry Lee Lewis é meu primo, começou o rock and roll. Escuta, alguém falou para mim outro dia assim: você não se importa com os jovens, o problema é que eu me importo demais. É a voz do dragão disfarçado de cristianismo. Não produz um resultado melhor na igreja do que no mundo. Liguei a televisão outro dia em um pseudo programa cristão e tinha música contemporânea tocando ali no fundo. Parecia uma mistura de música do Islã, música muçulmana e uma música estranha lá do Oriente, fingindo que eram cristãos em uma igreja pentecostal, e meninas dançavam no batido da música, nem fingindo dançar no espírito, mas dançando, com saias voando, tudo na televisão. Escuta o que eu estou falando, preste bastante atenção. Você está para experimentar hoje a era mais perigosa que a igreja já conheceu. Escute o que estou para dizer. Meu coração está partido, o meu coração está partido por vocês que vivem diariamente como advogados, como engenheiros que trabalham, ou que cozinham, ou o que for. Meu coração está partido porque você está para entrar na era mais perigosa na igreja do Deus vivo que já testemunhamos. Por que você diz isso, pregador? Por que diz isso? Ontem à noite mencionei as igrejas. Ontem à noite mencionei as igrejas e vou mencionar outra coisa. Satanás vai usar e está usando pseudos programas de televisão hoje, pseudos programas de televisão, para desviar e enganar milhões de pessoas. E se você não está perto de Deus e não conhece esse livro, será enganado pela voz do dragão. Satanás sempre tentou subverter a igreja, introduzindo o mundo a ela. E eu me pergunto se ele não obteve mais êxito do que imaginamos, com homens cegos como crentes. No mundo cristão de hoje, os heróis são atletas, atores de filme, atrizes do entretenimento, que são considerados como exemplos para a nossa juventude. Por isso um bando deles está indo para o inferno. Você está me ouvindo? Talvez eu sou negativo, mas eu estou sofrendo. Eu olho como meu mestre olhou há 2000 anos atrás para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, e chorou porque eram como ovelhas sem pastores. Olho com os olhos abertos a um programa que diz ser pentecostal, que diz que vamos construir uma boate cristã. As luzes vão piscar e a música vai bombar com um rock contemporâneo. Isso é a voz do dragão, temos que acordar. Um outro evangelho. Você tem que conhecer sua Bíblia, tem que conhecer o seu Deus, tem que ser tocado por Deus em seu coração, se for chegar em algum lugar nessa era na qual vivemos, pois Satanás, escondido no cristianismo, disfarçado na palavra de Deus, disfarçado de Espírito Santo, escute, disfarçado até dos dons do Espírito, será a voz do dragão desviando milhões de homens.
E a não ser que você pegue fogo por Deus e conheça a sua Bíblia e seja cheio do Espírito Santo, você vai acreditar nisso e se desviar. Da boca do dragão. É isso aí. Aí ele falou, e da boca da besta. Hoje, o usurpador, o enganador, Satanás, tem seus empregados, homens ruins, sedutores, indo de mal a pior, enganando até mesmo os eleitos se possível. E Satanás, ele sabe muito bem como esconder. Ele diz o oposto do que ele é. Vamos mudar o tópico aqui agora, escuta com atenção. Você anda pelas cidades, eu estava orando ontem à tarde, desci uma certa rua e vi a propaganda na frente de uma casa, Planned Parenthood. Uma das táticas malignas mais terríveis, financiada com o dinheiro do nosso imposto nessa nação. A voz da besta, um homem, William F. Jasper, escreveu isso em um jornal. Ele disse que o Planned Parenthood lançou um anúncio no jornal do Los Angeles Times e em outros grandes jornais em maio de 1985, e o título do seu anúncio era 9 razões por que os abortos são legais. Mas infelizmente, para o Planned Parenthood, na mesma manhã que lançaram aquele jornal para 9 razões, milhões de pessoas que supostamente era a audiência do Planned Parenthood viram 9 razões pela qual o aborto deve ser ilegal com seus próprios olhos. Vou te falar o que eles viram. Sextuplets nasceram em um hospital na Califórnia, 7 bebezinhos. Você viu na câmera de televisão. Você assistiu os 6 sobreviventes, pequenos bebês lutando pela vida, prematuros. E olha só o que aconteceu, não eram tecido fetal ou conteúdo uterino. Eles eram seres humanos vivos lutando para viver. Você está ouvindo, América? Você está ouvindo, médico? Você está ouvindo, enfermeira? Você está ouvindo, Suprema Corte? Você está ouvindo, o Congresso? Você está me ouvindo, Senado? Esses pequenos bebês prematuros, pesando menos de 2 quilos cada um, dá para segurar cada um na palma da sua mão. Eram incontestavelmente reais, bebês humanos vivos, criancinhas, pessoas de verdade, não lixo. Eles não seriam nem mais nem menos humanos se tivessem a capacidade de passar 9 meses no ventre de sua mãe. E ainda assim, bebês mais desenvolvidos do que esses regularmente são assassinados por abortistas do Planned Parenthood. Escute, um cientista notável na Califórnia me disse: você não deve usar essa palavra matar ou assassinato, é forte demais. Vem carregada de muito valor. Qual o problema da América quando você pega uma revista no Arizona e na capa está um inseto que de repente deixou de existir e agora estão chateados por causa daquilo? Mas um bebê não é nada.
Qual o problema da Califórnia quando vejo nas notícias que um animalzinho está para ficar extinto e todo mundo fica chateado por causa de um inseto? O Planned Parenthood disse que hoje em dia se argumenta se um feto é uma pessoa, mas é só um argumento, entendeu? No anúncio dizem que é questão de opinião. Deixa eu te falar sobre esse Planned Parenthood. Desde o princípio, há 68 anos atrás, defendia o aborto para quem quiser, mas com cuidado para não deixar a nação revoltada, querendo esconder quais são suas reais intenções sobre o problema. Em 1963, quando o aborto era um crime e um ultraje público, o Planned Parenthood promoveu a ficção que a educação sexual abrangente nas escolas eliminaria a gravidez na adolescência e a demanda pelo aborto. Mas logo que esse gancho foi engolido, o Planned Parenthood saltou para os programas de educação sexual para promover serviços de aborto e atitudes sexuais que convidariam as taxas de aborto maior que vemos cada vez mais hoje em dia. Escute. O slogan da federação do Planned Parenthood é que toda criança é uma criança desejada, e dá para escutar as implicações que vêm daí. E um título dizia, e aí você pode ver a trilha da serpente: tornar a América mais amigável para as crianças. Esta é a hipocrisia e exploração de classe deste grupo. Tente imaginar qualquer lugar na Terra menos amigável do que uma clínica de aborto. No entanto, o Planned Parenthood realizou cerca de 83 mil abortos no ano passado, tornando-se o praticante principal de abuso infantil. Um dos seus líderes, em um boletim do Planned Parenthood em 1968, ainda somos capazes de colocar bebês na classe de epidemias perigosas, mesmo que seja a verdade exata. Um médico vestido na mesma roupa disse que a gravidez pode ser definida como uma doença tratada por uma evacuação do conteúdo uterino. Outro de seus fundadores disse que a coisa mais misericordiosa que a grande família faz a um de seus membros infantis é matá-lo. Esta mulher era uma racista virulenta. Ela afirmou que 70% da população da América era débil mental e uma ameaça terrível. Ela disse que são meros micos humanos e desperdícios humanos, e 47% da população é composta de idiota. Ela disse, juntamente com os cegos, surdos, aleijados, pobres e outros animais biologicamente contaminados, devemos esterilizá-los e nos livrar deles. Ela via o negro africano como um sub-humano. Ela disse que o eslavo é um sub-humano, o latino é um sub-humano e o judeu é um sub-humano. Isso do Planned Parenthood. E é apoiado por nossos dólares, nossos impostos. Me escuta aqui. Quando Planned Parenthood começou seus programas no Havaí em 1970, os próximos 7 anos viram os incidentes de gravidez pré-nupcial e a infecção venérea triplicou. Outro dia, ensinando a contracepção a estudantes do ensino médio em um determinado município em um estado aqui nesse país, o sistema escolar aprovou oficialmente, em uma recente reunião da diretoria, um programa para instruir com sucesso as classes em contracepção. Escuta, esse povo promove educação sexual à voz da besta em nossas escolas públicas, dizendo que vai prevenir gravidez antes do casamento e acabar com doenças venéreas e até diminuir o número de divórcios. Escuta aqui, você pode me achar antiquado, muitos de vocês não escutaram a vida inteira, mas essa Bíblia é a melhor educação sexual que o homem pode ter.
Vou dizer algo que você tem que ouvir: sexo antes do casamento é errado, de qualquer maneira, está errado. Você está convidando desastre, convidando problemas, convidando dores de cabeça, minha querida, em uma proporção que você nunca sonhou que fosse possível. Quando Deus disse não adulterarás, Ele não queria remover prazer da sua vida. Ele te criou de uma certa forma. E essas bestas, e é o que são, bestas, quando vão à sala de aula e começam a mostrar isso na frente das criancinhas, desprovido da moralidade, porque nas escolas americanas hoje você não pode mencionar a Jesus Cristo ou a Bíblia. Escuta aqui: se você tiver que ficar sem um novo terno ou sem um novo vestido, mulher, se tiver que usar o mesmo par de sapato várias vezes, coloque seu menino, sua menina em uma escola cristã, em algum lugar onde possam aprender a palavra de Deus e ter uma educação baseada na palavra do Todo-Poderoso. O que aconteceu em países onde a educação sexual compulsiva foi liberalizada para o povo mais jovem? Escuta, o que aconteceu nesse país? Nos 7 anos que vieram depois da adoção da educação sexual aberta na Dinamarca em 1970, estupros aumentaram 300% e doenças venéreas aumentaram nas pessoas com mais de 20 anos 200%. Entre esses, na idade entre 16 e 20, aumentou 250%, e naqueles com 15 anos de idade ou mais jovens, 400% foi o aumento em estupros, depois que a educação sexual compulsiva foi introduzida na Dinamarca. Na Suécia foi introduzida em 1954, e hoje aquela nação, a maior taxa de doenças venéreas na Europa e no mundo inteiro. Entre 68 e 74 na Suécia, doenças venéreas em mulheres com menos de 14 anos aumentou 900%. Entre 1972 e 74, o estupro aumentou 400%. E na Suécia a situação está fora de controle, que um grupo de médicos está exigindo que o rei venha abolir a educação compulsiva sexual na escola sueca. É considerada como algo destrutivo demais para a vida familiar e a estabilidade moral dos jovens. Um homem disse outro dia: aqueles que se preocupam com os problemas da escola sexual geralmente são considerados como pessoas fanáticas religiosas e malucos da direita, enquanto os defensores dessa ideia bizarra é considerado como pessoas educadores, iluminados e por aí vai. Escuta, você não promove sexo entre os jovens a não ser que você tenha motivações alternativas, querendo que os jovens se envolvam com sexo. Eu quero dizer outra coisa, parece que mais ninguém quer dizer, mas esse povo aqui, da conhecida universidade que temos aqui em Connecticut, chamado de Yale, ou em Harvard, ou em Princeton, e acima de tudo a Columbia, em Nova York, encheram nossa nação com mentiras, a voz da besta que está matando, roubando, destruindo, condenando a nação inteira dos jovens, e se precisa somente de 20 anos para destruir um país. Se você destruir uma geração, você destruiu a textura da nação. Eu não tenho vocabulário para chegar aqui e te dizer quão idiotas essas pessoas realmente são.
Eles têm que dar doutorados de estupidez. Eles deviam passar doutorados de idiotice, deviam passar doutorados de ignorância maluca. Fecharam essa Bíblia, tiraram os 10 mandamentos das paredes das escolas e não querem que o nome de Jesus seja mencionado, senão de forma histórica. Escute, você está destruindo mulher, você está destruindo Suprema Corte. Você pode estar em sua sala especial, coberto com essa capa preta em volta do seu corpo, mas em breve você terá que prestar contas ao Deus dos tempos, e o sangue de toda uma nação vai estar em suas mãos. E a mídia, os homens que estão em suas torres, NBC, CBS, ABC e milhares de outras estações espalhadas pela nação, que se consideram como pequenos deuses, essas pessoas, essas vozes da besta, outro dia perguntaram: vocês não são responsáveis? Estou falando de jornalistas, estou falando da mídia, estou falando daqueles que entram nas suas casas, entram como for, nos seus quartos, na sua sala, todos os dias do ano, relatando para você o que está acontecendo nessa nação e no mundo. Vou te mostrar algo nessa noite que espero que possa abrir seus olhos um pouco. A mídia, aqueles que estão nessas posições, dizem que 90% deles diz que a mulher tem o direito de decidir a respeito do aborto. Somente 15% da mídia acredita que adultério é errado. Tive mais problemas com a mídia do que talvez a maioria de vocês já teve. Não estou falando de editores de meia tigela, estou falando dos mais poderosos na nação inteira, viu? Existe uma razão pela qual a mídia faz o que faz. Um perguntou outro dia: o seu negócio é relatar só as notícias e garantir que sua fonte esteja boa? E a resposta foi: não é isso que fazemos. Literalmente, não estamos preocupados com a fonte, se ela é boa ou não. O que fazemos é moldar o raciocínio público. Eu quero te falar, escuta aqui: nosso governo, nosso presidente eleito, o Congresso, o Senado, não governa os Estados Unidos da América mais. Escuta com atenção: toda decisão que eles tomam é governada pela mídia e sua habilidade de distorcer e moldar o público americano, te falando o que você quer escutar. Quero que você entenda: a mídia, CBS, ABC, NBC, são eles quem governam essa nação. São considerados santos, intocáveis, com uma quantia de dinheiro ilimitada. Ninguém foi capaz de acabar com um deles. Eles literalmente governam essa nação, entrando nas casas de
todas as pessoas, dizendo para você como você deve pensar. Um homem do Afeganistão, e onde aqueles pobres afegãos estão morrendo, milhares deles, em meio a um bombardeio russo terrível como o mundo nunca viu. Estava na América outro dia tentando encontrar alguém na mídia para contar ao público americano o que está acontecendo lá, e a mídia não estava interessada. Olha, a mídia nunca usa a palavra comunista, nunca. Hoje na América a mídia no geral, o que você lê em seu jornal, o que você vê na televisão, o que você lê em suas revistas, é anti-Deus e é anti-americana. Não se importa com o que digo que é anti-Deus, não estão preocupados com isso, pois a maioria é ateu, agnóstica. Não concordam que são anti-americanos, mas eu quero te lembrar. E você aí que já estava até meio dormindo e ligou sem querer nesse canal, a forma americana ainda é: em Deus confiamos. Nas palavras dessa Bíblia que você tem e fica ridicularizando, usando sarcasmo, a forma americana de viver que essa bandeira representa, ainda diz que há liberdade na terra do valente, na casa do livre, uma nação sobre Deus, uma nação com liberdade indivisível, com justiça para todos. E mesmo você não reconhecendo seu repórter de meia tigela, a canção mais favorita aqui ainda é Rude Cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E o maior nome nos Estados Unidos da América não é de algum cantor de rock famoso ou de um ídolo que vem do cinema, mas o maior nome aqui ainda é o de Jesus Cristo, ainda é a casa do valente e o lar do livre. Quero dizer outra coisa e não estou preocupado com o que a sua laia vai pensar. Não estou não. Sua hipocrisia, sua vergonha, se essa nação um dia cair, você pode colocar a culpa nas portas da mídia dos Estados Unidos da América. Eu sei que você odeia a Deus, não se importa com as igrejas, não se importam com a Bíblia. Ouviu bem? Já falei com muitos de vocês. Vocês não valem nada. Vocês têm a moral de um gambá. E é verdade. Você foi para uma universidade, eles te deram o seu diploma e você ficou escutando a teologia da liberação e essa mentalidade psicológica e socialista. Eu te conheço, sei de onde você veio e quem você é. Em seu coração, você não ficaria chateado se os Estados Unidos virasse socialista ou comunista e perdêssemos toda a liberdade que temos, e você, como elite que sabe e entende tudo, governasse essa nação, porque você sabe, não é mesmo?
você não sabe de nada, você é cego, pobre e nu. Quando Alexander Solzhenitsyn estava na União Soviética, foi exaltado pela mídia aqui nos Estados Unidos como alguém que tinha muito conhecimento, mas quando você descobriu que ele era um defensor da liberdade e da Bíblia e de Deus, hoje ele é um papagaio e você não considera que suas opiniões são importantes. E por último, não, diabo, não acabei ainda não. Não somente da boca do dragão, não somente da boca da besta, mas da boca do falso profeta também. Nessa noite você sabe qual é o lugar mais perigoso que a maioria dos cristãos aqui pode estar? Farei a pergunta outra vez, me escute pela televisão, a voz do falso profeta. Você sabe qual o lugar mais perigoso que você como cristão pode estar? Aonde? Na discoteca, na boate, no show de rock, no bar, aonde? Não, na igreja. Isso é meio estranho para você? Não todas as igrejas, mas a maioria das igrejas nessa terra já não pregam mais esse livro, já não pregam mais a Bíblia, já não acreditam mais em um Deus que está no céu, não acreditam em seu Filho Jesus Cristo, não acreditam que Ele nasceu da Virgem Maria, não acreditam que Jesus morreu pela humanidade e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à direita de Deus hoje e um dia vai voltar. Já não acredita mais nisso. Por detrás de púlpito, atrás de púlpito, temos humanismo cristão. Esses pregadores disfarçados que só propagam apostasia nos dizem: esses cegos guiando cegos. Podemos ensinar evolução e criação ao mesmo tempo, porque evolução faz parte do criacionismo. Nós acreditamos que existe um Deus e Ele criou o homem, criou ele como se fosse uma mebinha que saiu do meio de uma gosma. Às vezes eu gosto de assistir esses pregadores da apostasia quando perguntam: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é um grande professor. Jesus falou que você é cego, está guiando cegos, e falou que por fora você é bonito, mas por dentro você está cheio de ossos secos. Vocês são mentirosos, cobras guiando homens para a perdição. Voz do falso profeta. Eu fico enjoado com alguns pregadores pentecostais que tinham que ser batizados no Espírito Santo, falam para o povo ficar inventando palavras: vem para cá porque você tem uma dificuldade psicológica, você precisa de reabilitação psicológica. Isso é nojento, isso fede diante de Deus. Você tinha que devolver sua carteirinha de pregador, sair pela porta de trás da igreja e pedir demissão. Da boca do falso profeta, eu e mais um pregador nos assentamos em uma casa pequenina, numa cidade ao sul. Era simples, pequena, só tinha 3 cômodos, uma cozinha, uma pequena sala e um pequeno quarto.
Só tinha um tapete bem velho ali no chão, um tapete bem baratinho, um sofá de couro falso e um pequeno fogão a gás na cozinha, sem armários, uma mesa, cadeiras de madeira. Fiquei olhando para aquilo, estava tudo muito limpo. E uma foto estava na parede. Uma jovem se assentou ali, uma jovem com um garotinho de 2 anos. 2 horas antes, ela tinha pegado um frasco, uma jarra cheia de pílulas, colocada em suas mãos e começou a tomá-las. Quando você chega nesse ponto, é triste. Pense no que estou te dizendo. Ano passado, 16 mil. Não, espera aí. Todos os dias, 16 mil adolescentes tentam se matar e 16 conseguem todos os dias na América. Eu não vou te falar o milagre, como foi que Deus a parou. Só vou resumir. Sentada ali com seu filho ao seu lado, filhinho de 2 anos, inocente, olhando para a mãe dele. Ela não sabia quem era o pai dele, com a mão cheia de pílulas, chorando, sozinha, com o coração partido. Ninguém se importa. Quando o diabo acaba de te usar, ele te joga fora. Ela ligou o rádio, e sem pensar, ligou o rádio. E esse pobre pregador que está diante de ti nessa noite estava começando seu programa na rádio, e a canção começou. Alguém que se importa com você e todos os problemas que você tem. E naquilo Deus falou para ela: eu te amo. Ela, chorando muito, pegou as páginas amarelas, não conhecia pregador algum, e olhou para os nomes, procurou nas igrejas e ligou para o primeiro ali. Eu só tinha estado naquela cidade 2 vezes na minha vida e nunca mais tinha voltado, senão pelaquela cruzada. E eu estava na casa do pregador quando ela ligou para aquele número, ligou para a casa daquele pregador e disse: eu estou escutando agora um pregador na rádio, estou para me matar. Não venha me dizer que Deus não está tentando te levar para Ele. E vou resumir. Fiquei olhando para ela, ela chorando. O pastor foi comigo e ela disse: vivi o pior tipo de vida possível. Eu não sei quem é o pai do meu garotinho. E olha, eu vivi drogada por anos, na perversão, na sujeira, no sexo ilícito, de tudo que é forma que você pode escrever. O pior tipo, a forma mais terrível. E ela disse: agora quero uma casa, quero vida, quero algo que é amoroso, quero que meu filho tenha uma criação digna, e não tenho nada a oferecer para ele. O que eu vou dizer quando ele perguntar quem é o meu pai, mãe, e eu não souber? E eu pensei em me matar. Eu tentei convencê-la, mas não deu em nada. Ela disse: sou muito ruim, sou suja demais, sou ruim demais, muito manchada. Talvez outros, mas não tem como ele me salvar. O pastor falava com ela e eu falava porque sabia que estávamos perdendo. Estava vendo uma alma entrando na eternidade, sabia que se ela morresse não teria Deus. E eu estava clamando: Deus, não temos o que fazer, nossa última esperança, não temos mais o que fazer, Deus nos ajude. Me diga o que falar para ela. E o Espírito Santo
Glória a Deus. E falou: diga para ela. Diga para ela. Eu coloquei a mão no ombro do pastor e falei: espera aí. Eu falei: olha para mim. Ela olhou para mim, abaixou a cabeça, e eu peguei a minha mão, levantei a cabeça dela, se eu me lembro bem, e falei: olha para mim. E finalmente ela olhou e disse: olha, jovem, Deus disse que ainda que seus pecados sejam como a escarlata, serão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. E vi ela chorar, e lágrimas desciam. Então ela se ajoelhou ao lado da cadeira, e em poucos instantes o passado tão sujo tinha sido lavado, e o nome dela tinha sido escrito no livro da vida do Cordeiro. Vinde, pecadores sem esperança, o sangue de Jesus pode te libertar, pois Ele salvou o pior dos pecadores, quando Ele veio me salvar. Abaixe sua cabeça, por favor, abaixe a cabeça. Oh Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, está ficando tarde, América, muito tarde. Ouviu bem? O sol já está se pondo no horizonte sobre esse planeta que já esqueceu de Deus por dias incontáveis. A voz do dragão e da besta e do falso profeta estão começando a ser proclamadas na terra. A tempestade está vindo. E será que você já está a bordo da arca? Escute com atenção. Deus está falando com você, te mandando andar rápido. Faz semanas ou meses que você está sentindo que a hora chegou dentro de você. A cerveja não te satisfaz, as piadas já não trazem mais alegria, e essa vida imoral não traz a felicidade que um dia trouxe. Algo está errado, e as drogas não te satisfazem também. Você já não aguenta mais correr ou rejeitar o que Deus tem. E aonde você vai, Ele diz: anda, volta para casa. Quantos aqui nesse ginásio, quantos pela televisão, os milhões, podem levantar a mão: ore por mim, eu quero voltar para casa. Eu não vou te envergonhar, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo corretamente, ore por mim, por favor, deixe eu ver a sua mão. O diabo lança suas rosas e a sinfonia está tocando, mas você está indo em direção à condenação. Aqui na frente, rapidamente: estou perdido, preciso de Deus, ore por mim. Obrigado. Nas arquibancadas, desde lá de cima até embaixo, aqui à minha direita, quantos podem levantar a mão? Esposo, esposa, filho, filha, neto, avô, avó, levante a mão, estou te vendo. Continue levantando a mão, ore por mim, preciso de Deus, continue orando. Preciso de oração, pregador, preciso de Deus, continue levantando a mão, até lá atrás, lá no fundo, Deus está te vendo. Levante a mão, por favor. Obrigado. Aqui à minha esquerda, nas arquibancadas, quantos podem levantar a mão? Levante suas mãos. Muito obrigado. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor, todos nesse ginásio, e Deus te abençoe pela sua bondade, pelas suas orações, vocês que são cristãos. Vamos abrir a porta, e sei que existem milhares de pessoas que amam a Deus aqui em New Haven, Connecticut. Vou pedir você para crer em Deus comigo agora, com amor e compaixão, para que eles voltem para casa, para que eles voltem rápido. A tempestade está chegando, a porta está abrindo. Volte para o abrigo,
Enquanto eles cantam, nesse momento eu quero que você venha, traga seu filho que não tem Jesus, traga sua filha que não tem Jesus, traga seus pais que não têm Jesus, traga seus amigos que não estão salvos, agora até aqui embaixo. Pode descer enquanto eles cantam. I've wandered far away from God. Jesus, I'm coming. Lord, I'm coming home. There's room at that cross for you. There's room at the cross for you. There is room at that cross for you. Yes, there's room at the cross for you. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing it again, Thomas. Sing it again, girl. Sing it again, Wes. Sing it. There's room at the cross. He's calling you. The television, he's calling you. He speaks to your never dying soul, telling you there is room. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês aqui em New Haven, em Connecticut, vocês pela televisão também, por um instante, por favor. O Senhor me mandou te dizer que esse é o momento mais importante de toda a sua vida, que nunca teremos outro como esse. Nessa noite, hoje, não sei a hora que você está assistindo esse programa, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e só Ele pode salvar. E Ele vai te perguntar, para você também, o mesmo que Ele perguntou para Mateus, Pedro, André, Tiago e João há muito tempo atrás. Tome a sua cruz e siga-me. Vai ser uma jornada que você nunca vai se arrepender. Vai te levar para casa. Um dia você vai estar na presença dele e escutá-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu, irmão Swagger, sim, você. Olha, Deus tem planos para você. Você não está aqui por acidente. Deus estipulou isso. Um Criador designou que fosse assim.
Vou fazer a oração do pecador e acho que posso dizer sem medo de exagerar com milhões de pessoas. E quero orar com você. Se você crer, palavras não salvam ninguém. Estar aqui não salva ninguém. Vir até aqui não salva ninguém. Mas se você crer no que essas palavras querem dizer, ainda que você não entenda tudo, você vai ser salvo instantaneamente, milagrosamente, gloriosamente. E agora, abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Até vocês pela televisão, por favor, aonde você está, abaixe sua cabeça e feche os olhos. Quero que você repita isso comigo e creia de todo o coração. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, sou um pecador perdido. E eu admito isso. Eu preciso de ajuda. Eu não sei que caminho seguir. Me mostre o caminho. De acordo com tua santa palavra. Aonde o Senhor nos diz que os que buscassem a ti, o Senhor não nos lançaria fora. E eu peço agora, limpa-me de todo pecado, com o sangue precioso de Jesus Cristo. E agora, de acordo com Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como Filho de Deus, e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou, Jesus Cristo, dentre os mortos, e agora Ele vive. Eu aceito a Ele como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador, de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, na qual eu creio. Agora estou lavado, estou limpo, eu estou salvo. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Temos ótimas notícias. Agora estamos disponibilizando gratuitamente as cruzadas através do aplicativo SBN Now, onde um grande mover tocou todo o continente no mundo e centenas de milhares de pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Mesmo não oferecendo as cruzadas pelo DVD